dizer algumas palavras sobre o jornal Classe Operária, tanto sobre a importância em geral da imprensa operária, como sobre os 35 anos do jornal. Mostrar um pouco como foi a evolução dessa luta. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é a seguinte: a luta mais difícil do Partido Revolucionário é o estabelecimento de uma imprensa operária que tenha uma verdadeira penetração e influência na classe operária. Não apenas você precisa criar, com recursos escassos, uma verdadeira imprensa, uma empresa de jornalismo, né? Um empreendimento organizado, com pessoas trabalhando profissionalmente, treinadas para fazer o trabalho, com capacidade de redação, etc. e tal. Como que você precisa investir na divulgação dessa imprensa. Mas tudo isso nunca vai chegar a adquirir o caráter de uma verdadeira imprensa operária de massas se a evolução da própria classe operária não transformar aquele jornal numa imprensa que realmente seja um guia, que seja um veículo de manifestação das aspirações dos trabalhadores. É importante a gente lembrar que quando o Partido Bolchevique conseguiu publicar um jornal diário, Lenin publicou uma matéria sobre esse fato, explicando como isso havia sido possível. Então ele mostrou que eles só conseguiram publicar um jornal diário, um jornal que realmente tivesse influência sobre a classe trabalhadora, quando a própria luta dos trabalhadores colocou aquela necessidade e os trabalhadores tomaram o jornal do Partido Bolchevique como seu órgão próprio de classe. Então essa é uma luta extremamente dura, que necessita ser feita de maneira sistemática, vencendo os obstáculos, lutando contra a resistência que existe à imprensa operária e tudo mais. Naquele momento em que o Partido Bolchevique conseguia criar esse jornal diário, o Partido Comunista, o Partido Socialista da Alemanha já tinha um jornal diário, mais de um inclusive, o Partido Socialista francês criava um jornal diário, a burguesia ainda estava, digamos assim, no começo do seu esforço para dominar completamente a imprensa, transformar a imprensa no monopólio. A transformação da imprensa no monopólio vem justamente com o surgimento dos outros monopólios capitalistas. Quer dizer, o monopólio dos setores industriais, dos bancos, a formação do capital financeiro e a criação de um Estado monopolista. A partir daí, a burguesia se dedicou a aprisionar a imprensa como um dos instrumentos fundamentais da dominação política burguesa. Quando surgiram os meios de comunicação eletrônicos, surgiu a oportunidade de dominar ainda mais completamente essa situação. O primeiro grande meio de comunicação eletrônico que nós conhecemos, que dá início ao processo como é que se diz? De dominação total da burguesia, é a famosa rádio BBC. Os ingleses, as forças armadas inglesas e o governo inglês montaram um plano para ter o completo domínio da rádio na Inglaterra. E a BBC se transformou no monopólio estatal do rádio. Eliminou todas as empresas locais e criou o primeiro grande monopólio dos meios de comunicação eletrônicos. Depois desse processo ele foi feito nos Estados Unidos também, onde as grandes empresas procuraram suprimir a maioria das rádios locais, criando as grandes rádios nacionais dos Estados Unidos. E esse processo vai se completar quando surge a televisão, que já surge bem mais tarde, já quando o imperialismo está totalmente estruturado nos grandes países, etc. e tal. É por isso que a gente, todo mundo aqui, já nasceu com esse sistema, que é um sistema elaborado pelo imperialismo, onde 4 ou 5 empresas dominam toda a televisão.
Mesmo no primeiro momento não era necessário que fosse assim. Dependendo da tecnologia que fosse empregada e como fosse empregada, você poderia ter dezenas e até centenas de canais. Mas eles optaram por uma monopolização completa dos meios de comunicação. Isso mostra a importância da imprensa operária, né? Quem acredita, como acredita a esquerda pequena burguesa, o PT e tudo mais, que você pode se comunicar com os trabalhadores e orientar os trabalhadores por meio da imprensa burguesa, é um refém, é um prisioneiro da burguesia. Todo mundo pode achar que a nossa capacidade de divulgação ela é pequena para enfrentar todo esse monopólio da burguesia. Mas é a única coisa, mesmo que fosse verdade isso, que é impossível você enfrentar o monopólio da burguesia, a única saída seria enfrentar esse monopólio. Mas, logicamente, não há nada de impossível, né? Tudo depende da situação política, e numa situação política determinada, um jornal operário ele pode se transformar num grande meio de comunicação de massas, apoiado pelos operários, e pode vencer a imprensa capitalista que fica colocada para segundo plano. Na história da Revolução Russa, né, num dos últimos capítulos, Trotsky trata do problema da imprensa durante a Revolução Russa. Então ele diz o seguinte, que os bolcheviques na Revolução, eles tinham muita dificuldade, inclusive durante a Revolução, de imprimir o jornal do Partido Bolchevique. Então o jornal era impresso em poucas páginas, né? E a quantidade era muito inferior aos dos jornais da burguesia e do governo. Mas aí ele explicou o seguinte, que os bolcheviques mandavam uma quantidade de jornal para o front entre os soldados. E o governo mandava uma quantidade 50 vezes maior. E o relatório que eles recebiam desse fato é que os jornais do governo, da esquerda governamental e da burguesia, eles ficavam encalhados, os operários não tinham interesse nenhum, nem abriam os pacotes, não liam esses jornais, e os jornais do Partido Bolchevique, eles percorriam todo o front, passando de mão em mão, e que inclusive os soldados no front, eles faziam assembleia de 300, 400 pessoas, onde o militante pegava um exemplar do jornal e lia para aquelas 400 pessoas todas as matérias. Quer dizer, isso daí que o Trotsky mostra na história da Revolução Russa, é o caráter social da imprensa. Que a imprensa, como tudo, faz parte da vida social e da luta social, da luta de classes. Quer dizer, se nós queremos construir uma imprensa, nós não podemos pensar que depende exclusivamente do esforço de alguns abnegados, embora dependa também do esforço das pessoas que constroem o jornal. Mas depende, sobretudo, da evolução política da classe trabalhadora. O jornal é a grande arma da luta política, da luta dos trabalhadores em geral, né? Nós que temos uma experiência de mais de 3 décadas de lutas políticas e sindicais, nós vimos centenas de vezes os trabalhadores serem derrotados e serem enganados por falta de informação. Nós tivemos a oportunidade de ver greves acabarem por causa de noticiário da Rede Globo. Nós tivemos a oportunidade de ver lutas serem totalmente colocadas para segundo plano, porque a imprensa criava lá uma conspiração de silêncio em torno disso. Assim como nós vimos também a imprensa ser derrotada. A imprensa apoiava a ditadura, foi derrotada. A imprensa, a Rede Globo em particular, foi totalmente contra a campanha das diretas em 84. A Rede Globo, não sei se vocês todos sabem, chegou a noticiar que um dos maiores atos da campanha das diretas, realizado em São Paulo, era uma comemoração do aniversário da cidade. Tiveram essa capacidade. Mentiram sobre as greves dos metalúrgicos, mentiram em inúmeras oportunidades e as greves continuaram, os trabalhadores se organizaram. Quer dizer, há como derrotar a imprensa também. Mas o fato é que a grande arma dos trabalhadores é construir uma imprensa independente. Agora, nas eleições, tudo depende do esforço que a gente faça, né, no trabalho da imprensa, na qualidade das matérias, na divulgação, na distribuição, etc. e tal. A luta, a Terceira Internacional, nas suas resoluções organizativas,
na resolução sobre a construção do partido, ela coloca que a tarefa central em todo o período que antecede a Revolução é a organização do trabalho de agitação e propaganda, em primeiro lugar, do jornal partidário. Então é preciso romper com os preconceitos, não se intimidar pelas dificuldades materiais e lutar incansavelmente pela construção de uma imprensa operária. Bom, o jornal Causa Operária, que nós estamos aqui hoje comemorando os seus 35 anos, é nesse sentido um exemplo, né? Primeiro que é um jornal que tem 35 anos, que atravessou todo tipo de dificuldade. E segundo que é um jornal que ele, ao invés de atravessar as dificuldades, definhar e desapareceu, ele foi se fortalecendo com o decorrer do tempo, né? Nos últimos 6 anos, nos últimos 7 anos, para ser exato, esse jornal tem sido absolutamente regular, tem saído infalivelmente todas as semanas, e o jornal tem oscilado entre 20 e 28 páginas. Quer dizer, ele é o jornal mais constante de toda a esquerda nacional, maior, que tem a maior abrangência na cobertura, e também é o de melhor qualidade política, porque é o único jornal da esquerda que sabe do que está falando. Ele tem muitas deficiências que a gente precisaria corrigir, mas não há dúvida nenhuma que ele é uma grande realização, né? E, conforme vocês podem ver, ele teve muita dificuldade nos seus primeiros momentos e nos últimos tempos ele só tem se fortalecido. Hoje ele é conhecido, né, de muita gente, ele é muito conhecido, e ele foi acrescido de uma arma auxiliar importante, que foi a internet. Nós vamos mostrar aqui também o desenvolvimento que teve a internet na vida do jornal Causa Operária. Queria contar para vocês um pouquinho da história do jornal. Esse daqui, ó, que nós estamos mostrando aqui, é o primeiro número do jornal Causa Operária, número 0. Como não sei se dá para ver daí, mas ele é um jornal feito numa máquina de datilografia, que hoje é uma coisa de museu, né, ninguém usa mais. E ele foi feito no mimeógrafo, em páginas A4, em papel sulfite, grampeadas. O jornal tem uma análise muito importante sobre a situação política nacional, sobre a Revolução Iraniana, porque ele foi lançado no número 0 de junho de 1979, quando estava em pleno desenvolvimento a Revolução Iraniana. Naquele momento que hoje é o PCO, estava se formando aí a duras penas, né? Então, esse jornal ele foi tirado nessas condições, né? O partido naquela época, que era um punhadinho de gente, se reuniu, decidiu fazer uma campanha financeira e comprou uma máquina de impressão offset ofício. Uma máquina de impressão offset ofício Abdic, eu me lembro até agora. Põe aquele conjunto de jornais. Aquele jornal do meio, ele já é feito na máquina offset. Aquele segundo jornal, né? Ele já é feito na máquina offset e ele já é feito também com fotocomposição. Já não é datilografado. Esse jornal aqui, o quarto exemplar, já é um jornal feito numa gráfica profissional, rotativa, né? Ele é um jornal tabloide, e durante todo esse período o jornal foi primeiro mensal e depois quinzenal. É a partir de 1989, quando tem a campanha presidencial Lula versus Collor, que o jornal se torna, depois daquela campanha, se torna semanal. Ele foi semanal, principalmente durante a campanha do Fora Collor em 92. Esse jornal já é um jornal
tabloide germânico, quer dizer, um tamanho um pouco maior, colorido. É importante destacar também o seguinte, que o jornal Causa Operária foi o primeiro jornal colorido de toda a esquerda nacional e internacional. Foi o primeiro jornal de esquerda a ser colorido. As pessoas, inclusive, achavam estranhíssimo que a gente tivesse conseguido fazer um jornal colorido. Porque até então, nenhum jornal era colorido. Esse jornal colorido era feito também numa máquina offset por nós mesmos. Não era feito... Esse é o jornal atual. Né? É um jornal standard, que tem normalmente 28 páginas, às vezes sai com um pouquinho menos de páginas. Bom, queria falar um pouquinho sobre o jornal na internet também. Em 2003, nós lançamos um jornal diário na internet. Nós elaboramos o projeto. Né? Nós falamos o seguinte, nós pensamos o seguinte. Veja, o grande obstáculo entre você ter um jornal diário, para você ter um jornal diário, é o custo desse jornal. Só que a internet suprime o problema do custo. Você pode colocar o jornal diário na internet e não custa nada. Você fazer um jornal diário, fazer 2 jornais por semana, o custo é o mesmo. Não tem custo de impressão, não tem nada. A partir de 2003, né, nós decidimos lançar uma edição diária do jornal, que começou com poucas matérias e que hoje tem uma média de 30 matérias por dia. Né? Aí vocês podem ver a evolução do público do jornal diário na internet. Aqui nós temos um gráfico, né, que mostra o primeiro ano do jornal diário, que é 2003, nós conseguimos aí 51 mil acessos na internet. Isso aí foi subindo. Em 2008 nós já estávamos com 1.665.000 acessos no ano. Aí no ano de 2011, depois de um pouco de uma oscilação, nós passamos para 1.813.000 acessos no ano. E finalmente no ano passado, que foi o ano que teve bastante atividade política no país, vocês podem ver que o gráfico acompanha a atividade política, nós chegamos à marca de 3.144.456 acessos no ano. Isso aí dá uma média diária próxima de 10 mil pessoas por dia. O que é uma grande evolução. Vocês podem ver, inclusive, pelo começo, né? E o tempo que demorou para a gente chegar nesse ponto. Bom, esse ano aqui, nós estamos na seguinte situação. Até o momento, até o começo de junho, nós tivemos 2.099.000 acessos. O que, projetado, dá um total, né, uma perspectiva de 5.038.690 até o final do ano. E pode ser até que muito mais, dependendo da evolução da situação política. Esse ano aqui, nós tivemos num único dia 3 vezes mais acesso do que nós tivemos no primeiro ano de instalação do jornal. No único dia nós tivemos 170.000 acessos no nosso site, pela cobertura que nós estávamos dando do episódio do jornalista que morreu numa manifestação no Rio de Janeiro, perto da Candelária. Né? Nós tivemos num único dia 170.000 acessos. Nós chegamos a ter 800.000 acessos naquele mês. E depois nós voltamos a ter bastante crescimento no acesso, 40.000, 50.000. Quer dizer, há uma clara tendência do nosso jornal na internet se transformar num órgão bastante grande influência, né, no meio da população. Nós temos que entender que, primeiro, o Brasil é um dos países com maior acesso de internet per capita. E o que mais cresce. Isso é muito importante. E segundo, nós temos que entender o seguinte,
esse acesso, esse crescimento, ele não vem de redes sociais nem nada. São pessoas que leem, em geral, o Jornal Causa Operária e o Diário da internet. Bom, por isso também nós consideramos que uma maneira importante de comemorar os 35 anos do Jornal Causa Operária é apresentar, fazer uma primeira apresentação do novo site que está praticamente concluído, que nós estamos fazendo. Faltam alguns retoques apenas, para que todo mundo fique conhecendo esse site. Nós pretendemos que ele seja lançado no dia 1º de julho, né? E que ele impulsione significativamente o nosso trabalho na internet.